TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, onde você assiste através do site www.pãodejudá.com.br e da TV Menorá. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, porque todos nós sempre estamos aqui para que o Senhor possa tocar o teu coração, para que você possa ter fé no Senhor Jesus, porque Ele pode sim transformar corações, Ele pode sim transformar como transformou a vida de muitos irmãos que vêm até aqui compartilhar a sua história, mostrar, relatar aquilo que o Senhor Jesus fez. Então a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Julice Severnini, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E aí nós queremos saber, né, como que começou essa história. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor essa oportunidade de estar aqui, porque é sempre um trabalhar do Senhor, né? Eu estar aqui, assim, o Senhor sabe como o que Ele está trabalhando dentro de mim, né? E é uma bênção, né? Mas assim, e foi assim, me levou também a pensar o que eu ia falar aqui, né? Eu pedi assim para o Senhor o que eu ia falar, né? E daí comecei a pensar quando realmente o que aconteceu quando eu vim para o Senhor, né? Então, assim, eu me lembrei que uma vez eu recebi um convite de uma amiga minha para ir numa igreja, né? E eu gostava muito dessa minha amiga, eu disse, vamos, né? Eu fui. E era na igreja do Senhor Jesus, né? Aí eu fui lá e aí eu vi todo aquele, assim, procedimento, assim, de abrir a palavra, e eu não conhecia isso, porque eu vim da igreja católica e não tinha isso, né? E aí eu ficava atrapalhada, assim, daí quando eles diziam um versículo, eu demorava para achar, e quando eu achava eles diziam outro, e era um horror, né? E a minha amiga me ajudava, assim, eu fiquei bem perdida. Daí ela me convidou uma segunda vez. Eu fui nessa segunda vez. Depois ela disse, tu não quer fazer uma terapia? É uma conversa com um pastor. Eu pensei, mas o que eu quero, né? Mas por que será, né? Eu pensei, será que... porque assim, eu era uma pessoa que eu não me abria assim com ninguém, né? Eu pensei, que será que ela tá pensando? Será que alguém falou alguma coisa que tá acontecendo comigo, né? Daí ela disse, não, vou marcar para ti, pro teu marido. Eu pensei, meu Deus, né? Pensei comigo, o que será, né? Aí ela marcou, né? Eu disse, tá, vou, né? Daí na hora esse PC vai ver que é mais um guru, alguma coisa, que vai me dizer alguma coisa, né? Que a gente ia nesses, né? A gente já passou, eu passei assim por muitos lugares, assim, né? E aí eu cheguei lá, aí assim, era o apóstolo Sérgio, né? Que, na época, ele que atendia lá, né? E é na igreja lá em Hamburgo Velho, né? Daí nós entramos lá, assim, daí o irmão recebeu nós, né? E eu não sabia nem o que falar, né? Eu fui ali mais, assim, de curiosa mesmo, né? E aí, assim, ele contou a história dele, como ele, né? Como ele veio para o Senhor, ele contou tudo isso para nós ali, né? Aí, depois ele deixou nós falar, né? E daí o meu marido... O meu marido começou, assim, a falar muito mal de mim, a se queixar de mim, e aquilo que eu comecei a ficar numa vergonha, e eu queria sair dali correndo, e ele continuava falando, assim, eu numa vergonha, assim, que eu não conseguia falar nada, porque se eu falasse eu ia chorar, né? E aí o irmão escutava tudo, daí depois no final ele disse assim, então tá, então vamos orar, né? Não falou nada, né? Mas ele já tinha feito a oração do novo nascimento, com certeza, né? E eu fui embora dali, daí quando eu cheguei no carro eu disse pro meu marido, eu nunca mais eu vou botar meus pés nessa igreja, nunca mais, que vergonha, olha o que tu fez, eu disse, nunca mais, né? E passou assim, né, um ano e meio, assim, e eu recebi um convite para ir num lugar, né? Da minha irmã Eliane, né? Daí eu disse, tá. Aí quando eu cheguei no lugar, era o mesmo lugar que eu tinha sido levado um ano e meio atrás, né? Hoje eu entendo, assim, que foi o Senhor, né? Que já com a oração que eu fiz, aceitando o Senhor, ali o trabalhar do Senhor já começou, né? E o Senhor já estava me guardando e fazendo tudo, assim, né, na nossa vida.
Daí eu fui com a minha irmã e disse, mas eu já tive aqui, eu disse pra minha irmã, né? Aí fui, assim, e depois fui de novo com ela, né? Meu marido tá viajando para Minas, né? E eu fui na quarta, fui no domingo com ela, né? E aí, assim, eu vi que ali era o lugar que eu tinha que ficar mesmo, né? Porque, assim, ali era o lugar que eu aprendi, assim, que eu vi que eu ia aprender a palavra de Deus, né? Que eu sempre tive vontade de conhecer a palavra de Deus, né? Quando eu tinha, assim, uns 9, 10 anos, eu tinha um primo que ele estudava, assim, para padre, né? E ele era, assim, ele devia ter uns 15, 16 anos, assim, que ele já estava estudando, assim, essa palavra de Deus, assim, para ser padre, né? Não sei como diz lá. Então, eu era menor que ele, assim, e eu sempre, quando eu ia lá, eu perguntava muito de Deus, né? Porque eu tinha muita vontade de conhecer Deus, né? E eu me lembro disso, assim, até hoje, que eu enchia eles de perguntas, e o porquê de criança, mas eu cresci querendo saber aquele porquê, né? Porquê daquelas coisas ali, né? E aí, ali na Igreja do Senhor Jesus, eu comecei a entender. E eu gostava muito de ler, assim, e o Senhor, assim, acho que me capturou, assim, na leitura, né? Então, eu lia. E eu li a Bíblia, assim, toda a Bíblia, né? Mas eu pulei, assim, Lamentações, pulei Cânticos, né? E essas foram as 2 partes que eu pulei. E as partes que falava filho de tal, filho de tal, filho de tal. Aquilo ali não me... mas o resto, tudo ali eu li a Bíblia, né? E daí eu pensei, mas... Não, né? Aí um dia um irmão disse assim para mim lá, um irmão, mas assim, ancião, assim, na igreja, ele disse... irmã, tudo que tu leu, um dia Deus vai fazer tu lembrar. E aí, assim, quando começavam os estudos ali, que tinha os estudos, né? E o pastor estava pregando lá, né? Deus me lembrava daquilo que eu lia, sabe? E aí eu fui aprendendo a palavra de Deus, né? Daí eu pensei, mas isso aí eu li isso, né? Eu não sabia onde era, mas aí quando o pastor falava, assim, eu achava daí. Então eu ia marcando, assim, Deus foi trabalhando na minha vida e me conquistando, né? Através da palavra de Deus, né? Amém. Que bom, né? Deus vai trabalhando no nosso coração assim, né? Nós sentindo vontade de ler, de buscar a palavra, de ver ali, né, o Senhor falando conosco através da sua palavra, né? Sem intermédios de pessoas, porque às vezes nós acabamos nos apoiando demasiado, né, nas pessoas, achando que elas vão nos auxiliar e nos dar uma palavra, uma oração, mas quando o que o Senhor, Ele realmente quer que nós venhamos buscá-lo em primeiro lugar, né? Que nós venhamos buscar nele, na sua palavra, na intimidade, na comunhão com o Senhor. E aí, a partir daí, né? O que o Senhor começou a trabalhar no teu coração? Nossa, o Senhor trabalhou muito, assim, no meu coração, né? Eu, assim... Depois, assim, eu fui encaminhada, assim, para fazer a terapia, né, na igreja, tudo, né. E eu cresci, assim, muito em vida, eu tinha muitas mágoas, né, muitas coisas, assim, ali dentro de mim que o Senhor precisava curar, né. E eu lembro, assim, que uma palavra ainda que marcou muito foi Romanos 7, né, que eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, né. E fazer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, né. Porque, assim, eu tinha atitudes, né, que, por causa esses traumas, essas coisas que eu tinha dentro de mim, que o Senhor tinha que curar, né, eu acabava descontando, assim, nas pessoas, né, e magoando as pessoas que eu mais amava, né, e aquilo ali eu não entendia, e aí, nesse trabalho, assim, de terapia, a irmã me disse, tu quer saber por quê? Daí ela me mostrou essa palavra de Romanos 7, né? Então, assim, eu entendi, né? Porque essa natureza que a gente tem, né? Dentro de nós, assim, que nos faz agir assim, né? De magoar as pessoas que a gente mais ama, né? Porque isso dói mais em nós mesmos, né? O Senhor tem que o Senhor foi trabalhando dentro de mim isso ali, né? E eu comecei a lidar melhor, assim, com essa situação, né? Eu não sofria mais tanto porque eu sabia o que estava acontecendo, né? E, assim, muitas coisas o Senhor foi trabalhando dentro de mim, né? E
me tornando, assim, né? Dia a dia o Senhor vai nos tornando uma pessoa, assim, que sabe lidar espiritualmente, assim, através da palavra com a situação, consegue ter discernimento do que está acontecendo, né? Que antes a gente não tinha, né? Então, assim, a gente consegue começar a expressar Cristo, né? O Senhor tem muito a trabalhar ainda, mas o Senhor está fazendo bastante, né? Isso. Naquele momento que você foi na igreja, você estava passando por algum problema que Deus resolveu através dele, da sua palavra? Sim, assim, a área mais que a gente mais é trabalhada dentro da nossa família, né? Então era ali na minha família, assim, com filhos, com marido, tudo assim, a gente sempre tem, assim, um trabalhar de Deus muito grande ali, né? E eu vi o Senhor fazendo e tive certeza, assim, que era o Senhor. Quando, vou contar assim, né, rapidinho, assim, que um dia eu estava no culto lá, foi no início da minha, assim, caminhada com o Senhor, né. Aí tinha aqueles estudos de sexta-feira, né, assim, daí o apóstolo orava bastante e tal. E eu lembro, assim, que eu estava orando muito, assim, né, com os olhos fechados. De repente eu me assustei, porque o irmão estava do meu lado orando, né. E daí tudo aquilo que o Espírito falou através dele, assim, era tudo que estava acontecendo comigo, que só Deus podia saber, né? Então eu tinha certeza que era o Senhor ali, né? E aí no final ainda ele orou, ele disse assim: alegra-te, minha filha, né? Daí eu pensei, meu, assim, como é que eu vou me alegrar, né? Como é difícil, como é que eu vou me alegrar, né, com tudo isso? Mas hoje eu sei o que é se alegrar, né? Que hoje eu vejo, assim, depois de tantos assim, anos e a caminhada assim, com o Senhor, eu vejo que mesmo tu passando pelas maiores tribulações, pode estar caindo o mundo do teu lado, tu ainda consegue se alegrar, tu ainda consegue ser feliz, tu ainda consegue sorrir, né? Tu consegue viver. E antes não, antes eu caía em depressão, sabe? Eu assim, muito tempo, assim, eu tomei medicamentos, assim, para depressão, sabe? Porque aí o médico dizia, isso é só uma bengalinha, até tu conseguir andar sozinha, né? Daí, hoje eu vejo, assim, que eu não preciso dessa bengalinha, porque eu tenho o Senhor, né? E o Senhor eu nunca mais, eu precisei disso, sabe? Nunca mais, assim. E isso, assim, eu agradeço muito ao Senhor, né? Glória a Deus. E para as pessoas que estão nos assistindo, que também sofrem, né, desse problema que hoje é muito comum, né, devido ao afastamento da sociedade, de todas as pessoas se afastaram dos princípios de Deus, cada vez mais estão longe, né, daquilo que Deus determinou para as pessoas, do que Deus quer no relacionamento, do que Deus quer da nossa vida em qualquer área, né? Nós vemos as pessoas até menosprezando do que antes. As pessoas tinham mais respeito pela Bíblia, por Deus, né? E hoje a gente vê as pessoas mais endurecidas, né? Até a própria palavra que diz, né, que nos últimos dias o amor se esfriaria, porque a iniquidade se multiplica, né? E nós vemos hoje que todo mundo colhe os resultados disso, né? Dessa independência de Deus. Nós colhemos hoje, no mundo inteiro, o que é viver uma vida sem Deus e sem seguir o conselho divino. E por isso que nós vivemos muitas pessoas com depressão, né? Porque depressão é não ter um sentido para a vida, sendo que o próprio Deus é que nos dá esse sentido, porque foi Ele que nos fez, né? E aí eu gostaria que a irmã compartilhasse um pouco a respeito, né? O que tu sentia, como tu viu Deus realizando isso, te tirando dessa depressão, para que eles que nos assistem também possam ver, né, que Deus faz essa obra no nosso coração. Amém. Assim, irmã, eu vejo, assim, Deus, Ele é tão maravilhoso, assim, que Deus, há muito tempo, Ele queria me livrar dessa depressão, né? Mas quando eu era jovem, assim, né, que eu comecei desde pequenininha, depois eu fui crescendo, tive a minha adolescência, né, e na minha adolescência eu já sofria, assim, da depressão, né, e lá eu buscava o Senhor da minha maneira, assim, né, eu rezava, né, porque eu era católica, eu rezava, assim, eu ia de noite pro meu quarto e tudo que eu passava, eu contava para Deus, né, para Jesus, né.
E ali Jesus era o meu amigo ali, né? Então, assim, era o único amigo, porque eu era uma pessoa muito sozinha, assim, eu não tinha amigos, né? E eu não me abria com as pessoas, né? E eu guardava aquilo tudo pra mim, né? E porque eu não confiava nas pessoas, né? Então, o único que eu confiava era Jesus, né? Então, eu falava com Jesus, assim, eu falava, e a minha mãe, às vezes, ia no quarto para ver se não tinha alguém comigo, né? Ela abria a porta, assim, né? Desconfiada, assim. Mas era eu falando com Jesus, né? E aí um dia assim, eu tava assim, eu acho que naquele dia eu tava assim, muito assim, depressiva, assim, e comecei a orar né, e falar para Jesus aquilo, e eu queria muito, muito ver o Senhor, eu queria muito, assim, poder tocar no Senhor, eu queria que Ele estivesse ali, daí eu pedia assim, Jesus, como eu queria que Tu estivesse aqui, sabe, porque Jesus era meu único amigo, né? E aí eu tive um sonho com o Senhor naquela noite, né? E naquela noite, no sonho, eu pude estar com o Senhor, né? Que Ele desceu assim, né? Ele estava assim, enorme, assim, numa estátua, e eu estava sentada numa ladeira chorando, assim. Ele saiu daquela estátua, ele veio ali falar comigo. Daí ele colocou a mão na minha cabeça, assim, e disse: minha filha, assim, tu tá assim porque tu tem que ajudar as mães necessitadas, ele disse, né? E eu acordei, né? E aquilo, assim, me tocou muito, assim, sabe? E eu procurei alguém para me dizer o que era aquele sonho, porque era muito real, assim, né? E aí eu fui na igreja católica procurar ajuda lá, né? E eu fui, assim, muito... assim, eles olharam para mim, assim, e disseram: essa guria deve estar drogada, né? Eu sentei no banco, assim, e chorei muito, assim, daí veio lá um padre lá, daí ele achou que eu estava drogada, alguma coisa de adolescente, né? Porque eu contei isso, né? E eu queria ajuda, né? Então eu vejo que já ali o Senhor estava falando comigo, né? Porque as mães, né, assim, eu queria que o Senhor já me chamando para a igreja, né? Para ajudar, assim, na igreja, na obra do Senhor, né? E aí passou, assim, 25 anos até que eu conheci a Igreja do Senhor Jesus e que eu vinha entender o que era isso, né? E ali o Senhor veio trabalhando essa depressão, sabe? Porque daí eu fui buscando o Senhor foi, né? A vida divina foi me preenchendo, né? Aquele vazio que eu tinha, que eu buscava nas coisas, nas pessoas, né? E que nunca, parecia que era cada vez maior e eu nunca estava feliz. Essa felicidade o Senhor foi me trazendo, né? Então, assim, eu vi que só Deus podia suprir todas as carências, assim, só Deus podia me curar, só Deus podia realmente me fazer feliz, né? E aquilo, quando o irmão orou, assim, o Espírito, né, sendo usado pelo Espírito, que o Senhor disse: alegra-te, eu entendi, assim, né? Que a única alegria era no Senhor. E então, assim, todos que têm esse problema, assim, o único que pode curar é Jesus, né? O único, tu tem que buscar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz ali que conhecereis a verdade vos libertará, né? E a verdade me libertou dessa depressão, assim, porque eu fui conhecendo o Senhor. E nós só podemos conhecer o Senhor através da palavra de Deus, né? Porque se eu não tocar a palavra de Deus, eu não vou tocar o Senhor, eu não vou conhecer Ele, eu não vou ter essa comunhão com Ele, né? E isso eu fui tendo, e até hoje, assim, isso é o maior tesouro para mim, assim, eu não posso, assim, nem pensar de não ter mais isso na minha vida, né? Porque, assim, o Senhor não tem, assim, não tem como dizer, não tem palavras para explicar, assim, o que o Senhor fez. É muitas coisas que o Senhor fez, muitas coisas que o Senhor me curou, me libertou, né? E eu sei que Ele vai libertar, assim, quem tem esse problema, assim, é só buscar o Senhor vai libertar a gente dessa prisão, assim, porque isso são trevas, né, que tem dentro de nós, né? Amém. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.